Oi, pessoal, tudo bem? Desculpe a brincadeira, desculpe a informalidade. Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television. Bola, Cebola, Cebola Television. Que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado grau de cultura. Como também natural e obrigatoriamente acontecerá agora. Tem aqui ao meu lado a Márcia Sandi, que é uma escritora executiva de uma grande operadora cinematográfica. Eu não sei se é só operadora, como é que a gente chama isso? Distribuidora. Distribuidora cinematográfica, Warner Bros. E que está dando o prazer e a honra de estar aqui, a honra para nós de estar presente. Mas antes de passar para ela, eu quero nova e enfaticamente agradecer à equipe técnica da BCC, representada pela Betânia, Luciana e Márcio, que, não sei se feliz ou infelizmente, sem eles nós não estaríamos aí permeando nas ferramentas midiáticas que vocês possuem. Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.v.com, sediada em Portugal, nos insere em todo o universo lusófono a partir da Europa e nos dá uma grande audiência e principalmente, o que talvez seja mais importante, uma gabaritada audiência, uma audiência muito aquilatada, que muito nos honra e que a gente faz sempre o possível para não decepcionar. Muito obrigado mesmo. E quero agradecer também ao nosso amigo Paulo Gustavo, da NFK Filmes, que fez a gentileza de me apresentar à Márcia, que foi realmente uma grande aquisição. É hoje uma amiga minha e também da casa. Márcia Sandi, como eu falo, a mais paulista das mineiras que eu conheço, 3 livros editados já, e veio nos falar sobre o Inconfidências, que foi editada pela editora Intermeios. Márcia, muito obrigado. Agora é protocolar. Muito obrigado mesmo por ter vindo. E eu espero que este momento se reflita em muitos verdes gastantes para você. Obrigada, obrigada. Eu que tenho que agradecer, né, a oportunidade de falar. Não é muito fácil falar sobre literatura e poesia em lugar nenhum, né? Então é muito bacana, você tem que estar de parabéns aqui. E é gozado, gozado não, mas é interessante, sei lá, é uma característica não sei se do brasileiro, mas dos paulistas que eu conheço. Todos adoram poesia. Nenhum deles vai numa livraria para comprar um livro de poesia, de quem quer que seja. Exatamente. Isso é uma síndrome, é uma coisa absurda. E o pobre do poeta normalmente é um duro. Aliás, sobre o teu livro, o Inconfidências, eu escrevi na minha coluna que eu faço questão, se você me permite, reproduzir. Atentem. Que eu escrevi há um ano, mais ou menos, um ano e pouco. Escrevi sobre o livro dela. Poemas de fino gosto e trato, incidentais, permitem vislumbrar uma poetisa inquieta, inconformada, contrária à mesmice. Letras fortes, contudo sensíveis. Algumas batem pesado, e batem mesmo, né? Apesar de sua leveza. Em suma, uma obra calcada num delicioso misto de excentricidade e rara beleza. Para poucos. Errei? Não, quanto ao resto eu não posso dizer. Agora, para poucos, eu tenho que concordar, porque, na verdade, se você procurar por aí nas livrarias, algumas delas, para você achar a estante onde está a poesia, você tem que procurar a livraria inteira. E uma das grandes que tem aqui em São Paulo, ela fez uma reforma e eu estive lá e falei, escuta, mas sumiu a estante de poesia? Não, sumiu não, tá ali. Você só consegue chegar a ver os livros se você estiver sentado no chão. Porque eles colocaram, né, uma grande, com tanto de livro em cima, de história, ou seja lá o que best-seller, o que seja, e a poesia está no último lá embaixo. Então, ou você fica assim, você deita no chão para ver. Se você tem hérnia de disco, não abaixa. Não, você não compra poesia.
fica sem ler. Não, o recurso para isso é perguntar para o vendedor. Normalmente ele vai achar. Mas perde aquele elan da pessoa descobrir. Exatamente, que é uma coisa bacana, né? Que eu faço muito isso, eu já descobri autores maravilhosos que eu não teria como ter descoberto se não fosse isso, autores indianos, que eu fui lá, nossa, que interessante isso aqui. Às vezes a gente erra, né? Às vezes você vai, olha, dá se uma deixa lida, levar pela capa, né? e tal, E sei lá, tem alguém que fez algum elogio, que aí a gente resolve seguir e tal, mas outros que eu não tinha a menor referência, eu descobri coisas sensacionais, assim. Você, então, é rato de livraria, como eu, por exemplo? Eu sou. Eu não posso entrar com dinheiro em livraria, eu levo tudo. Eu não posso entrar com dinheiro nem com cartão, né? Sem cartão, sem talão de cheque e sem dinheiro. Porque, é igual você ir em supermercado com fome, né? Exatamente. Você compra de tudo, né? E sempre tem um monte de coisa. Não são as coisas novas, né? Quer dizer, você sempre encontra coisas interessantes, né? E que vai fuçando, vai procurando. Eu acho isso uma delícia, né? É um prazer, né? Vivenciar. Você leva os teus filhos na livraria? Meu filho, eu tenho um filho só e eu sempre levei desde pequeno, né? Mas ele não foi muito pro lado da literatura, não. Ele foi pro lado da música. Bem-vindo ao clube, os meus também. Ele é músico, então tudo que é muito relacionado à música. Ele lê literatura, ele é fã do Machado de Assis. Então, para ele, não tem muita outra pessoa que escreva tão bem. Você sabe que eu tenho um dos meus filhos, gosta muito de pescar. Então, isso quando ele era pequeno, agora já está adulto, tem filho já e tal. Então, quando ele era mais ou menos pequeno, mas já bem que lia e tal, falei, bom, eu vou pegar esse cara pelo que ele gosta. Eu vou comprar revistas de pescaria. Pelo menos eu ensejo a leitura. E fiz uma assinatura de uma revista bonita, cara pra burro e tal. Olha aí, tá lendo? Não tem muita propaganda. Você imagina o meu estado. Exatamente. Não tem muita propaganda, ou seja, ele só queria ver, como eles falam, as figuras. Certo. Eu bati na porta errada. Bom, escuta, você continua essa inquieta, inconformada que eu falei, inquieta e inconformada com a mesmice, ou isso era um resquício da tua juventude presente? Não. Eu pensei que você ia falar passada. Mas eu te peguei, eu sabia que você ia. Não, eu acho que eu continuo nesta mesma busca, né? A poesia, o que me acontece ao escrever a poesia é uma observação, é a forma como eu filtro aquilo que eu observo, que não necessariamente são coisas que estão se passando comigo, né? Eu tenho até um exemplo que me aconteceu outro dia. Eu ia subindo a Teodoro Sampaio e tinha um osso de frango na calçada. E eu fiquei olhando para aquele osso e imaginando algumas coisas das pessoas, desde o cara que joga o osso no chão porque não tem consciência de que isso não se deve fazer, como o cachorro que vai chegar ali com fome e como a criança que provavelmente vai sonhar com aquele osso quando ele tinha carne, né? Pelas crianças, tantas crianças. Para alimentar alguém. Então, e aí eu fui com isso martelando, e a ideia, eu acabei criando alguma coisa que, se você for ler, vai falar assim, nossa, mas isso saiu de um osso que estava na Teodoro Sampaio, né? Isso chama-se talento. Obrigada, claro, tomara. Com certeza. Agora, como a gente vem passando, os livros refletem muito o momento que você está passando, né? E como a gente está vivendo um momento muito, muito difícil no mundo inteiro, né? E aqui também, né? pesado, e de uma falta de consideração e de reconhecimento do outro também muito grande. E isso assim reflete. Então, esse livro que eu estou preparando, que eu já comecei, eu relendo outro dia, eu percebi que ele tinha muito, muito disso, porque eu tenho muitos poemas que falam sobre o ato de escrever, muitos poemas que falam sobre a vida numa cidade, seja ela cidade grande, seja ela uma cidade interior, né?
e tem esse sotaque mineiro, porque não tem jeito, a minha família é mineira, Mas você todo não tem mundo. Eu sotaque nasci em mineiro. São Paulo, ninguém acredita. Tá. Ninguém acredita. Tem gente que teima comigo, fala que eu não nasci aqui. Não, você não nasceu aqui. Gente, nasci. Pergunta para minha mãe. Eu nasci. Mas tive esse contato com a família inteira mineira, né? A tua literatura se resume com aspas, a poesia ou você é contista também? Olha, eu em algum momento eu escrevi, eu tentei escrever histórias assim que eu não sabia bem o que eram, que geralmente eram muito engraçadas, era assim o oposto do que eu escrevo em poesia, mas eu não consegui ir para frente com aquilo, porque eu começo a escrever este tipo de coisa, daí a pouco eu estou escrevendo poesia. É muito forte em você. É muito forte, eu não consigo Esse mudar. do osso que você acabou de mencionar virou só poesia? Virou poesia. Só de novo com aspas, pelo amor de Deus. Virou um poema e curto, ainda por cima, que é um traço meu. Eu também não tenho... Eu comecei escrevendo poemas longos, e aos poucos eu fui procurando uma forma de escrever que fosse minha, que me agradasse, né? Não para que eu fosse diferente dos outros, mas que aquilo soasse bem para mim. O poema... Você não se preocupa com o que o leitor pensa? Você não escreve para o leitor, você escreve para você? Não é o inverso? Eu não chego a pensar nem para mim e nem para o leitor, na verdade. Eu não penso em nenhuma das duas coisas. Eu deixo... E aí eu vou trabalhando o poema, eu anoto a ideia, né? E raras vezes ele vem pronto. Eu tenho um poema que eu levei, acho que uns 7 anos, para encontrar uma palavra para fechar o poema. Eu não publiquei porque eu falei, não está fechado, eu não sei qual palavra é essa. E larguei ele lá. Aí um belo dia, assim, de vez em quando eu voltava lá, olhava de novo, não vou colocar. Um belo dia eu coloquei, aí eu olhei a data que eu tinha escrito, falei, gente, tem quase 10 anos que eu fiz isso e só agora eu achei a palavra. Então, assim, eu sou muito perfeccionista nisso. E qual livro é esse que eu gostaria de ver? Esse está no Helenas, um dos poemas de Helenas que eu não conseguia achar. Então, vários deles são poemas já que eu escrevi há muito tempo e que eu fiquei buscando e eu vou cortando. Tem que tomar cuidado porque daqui a pouco só tem uma linha, né? Assim, vira um haikai. Fizemos um jogral agora. Fizemos um jogral. Escuta, você é executiva da Warner e exerce lá um cargo de extrema delicadeza e dificuldade, e muita importância, obviamente. Quando é que você escreve? Quando é que você acha tempo para escrever? Eu sei que para você escrever não é uma profissão, é um lazer e tal. Ok, mas é um lazer que te pega, obviamente. Quando você começa, pelo menos eu sou assim, eu começo a escrever, não para, se deixar vai à noite, vai por aí. É o mesmo diapasão, teu? Olha, eu tenho ideias assim, em geral, indo para o trabalho, ou voltando, que a gente pega aqui um pequeno congestionamento, e eu vou pensando ali nas coisas, é justamente a hora que eu não posso anotar, né? Por que você não pega um desses gravadores? Então, outro dia alguém me deu essa ideia, eu falei, meu Deus, em que mundo que eu tô, né, com essa facilidade, o celular faz isso, né? Aí outro dia eu gravei, mas depois não achei onde é que eu tinha colocado. não resolveu muito. Eu perco um bocado as ideias, mas eu geralmente escrevo à noite, que é a hora que eu leio bastante, né? Eu leio à noite, eu sou uma leitora bem voraz, eu não assisto TV nem nada. E você lê o quê? Eu leio... Já que estamos falando da tua vida literária. Eu leio literatura de vários países, né? Mas eu tenho assim um fraco pela literatura latino-americana e pelos russos também, que eu gosto bastante, eu também gosto. Que é duro de ler assim, São muitas vezes, porém ótimos, né? mais ótimos, né? Então, como eu leio bastante, leio poesia também, e poesia assim, como não é uma coisa, né? O romance, você tem como buscar informações sobre ele, sobre o autor. Os livros de poesia, você vai na internet, só os consagrados. Os outros, você acha uma linha, uma outra coisa. Então tem que ser uma busca sua mesmo, tem que abrir, tem que ler e ver se alguma coisa te toca. Então eu compro, quem é essa pessoa? Não sei. E você participa de algum grupo de leitura ou
em suma, algum círculo literário, poeta? Não participo, sabe que eu já pensei nisso, até esse meu último editor, o Joaquim, da Intermeios, e a Cláudia, eles tinham a intenção de fazer alguma coisa, de promover alguma coisa assim, ou leituras, levar os autores deles para ler, mas não aconteceu. O que a gente está fazendo, eu estou fazendo junto com uma amiga e que tem uma pequena produtora e mais vários amigos, eles estão lendo, eu também, eu li um, mas leem os poemas do jeito que eles bem entenderem. Se eles quiserem ler e não mostrar o rosto, tá bom. Se eles quiserem ler, um quer fazer, vou desenhar e alguém vai me filmar desenhando, filmado no celular, né? E coisas interessantes, porque tem gente assim, tem um ator, tem uma recepcionista de empresa, tem um monte de gente, cada um dando a sua interpretação. Mas não há um lugar físico de reunião, é um círculo... Não, as pessoas me mandam por e-mail. Por e-mail. Elas me mandam por e-mail, por WhatsApp, me mandam o poema, eu mando para essa minha amiga que coloca som, meu filho às vezes dá uma melhorada no som, né? E ela coloca música, coloca cartela com o nome da pessoa, com o nome do poema, e a gente está colocando isso na minha página do Inconfidências. E um amigo dá meu a página criou... aí, por gentileza, www... Então, não. É uma página do Facebook. Página do Facebook. Que é Márcia Sandi Inconfidências. E tem um canal no YouTube também, que é Sarau Virtual. E ali tem várias pessoas assim muito interessantes. Tem alguns que eu fico assim tão comovida, sabe, de ver como foi que eu escrevi e como foi que a pessoa sentiu aquilo, como foi que ela entendeu aquilo, como é que ela interpreta aquilo, né? Que às vezes é muito diferente do que eu tinha sentido, do que eu tinha imaginado. Sim, porque justamente é muito subjetivo, né? Então por isso que eu perguntei para você aliás, eu afirmei que, pela tua informação, que você não se preocupa com o leitor. Você vai escrevendo da maneira fluida como ela vai acontecendo. Porque, justamente, se eu briguei com alguém hoje de manhã, à noite vou ler uma poesia de uma maneira. E a mesma poesia que eu vou ler amanhã, quando estiver calmo, talvez eu sinta diferente. Vai vibrar diferente. Porque, na realidade, quem vibra sou eu. Exatamente. Não é a poesia. Eu quero, é lógico que o poema chegue à pessoa, né, que for ler, e que modifique ou que comova a pessoa, ou que chame a atenção da pessoa, né, lógico que a gente quer que a pessoa goste, né? Acho que é a Cecília Meirelles que dizia que no fundo a gente quer ser amado. Eu acho que possivelmente seja isso. Mas eu tive um exemplo outro dia de uma pessoa que leu um poema que era... O mote dele foi a morte do meu pai, que foi uma coisa... Ele era muito doloroso para mim, mas aquilo estava por trás da imagem, né? Era uma imagem de um avião, porque eu estava mesmo viajando e eu de fato passei pela cidade onde meu pai estava enterrado, e quando por acaso o piloto falou aquilo, eu imaginei que eu estava lá em cima e ele debaixo da terra, né? E escrevi uma coisa sobre isso. E ela, quando ela leu como se fosse um diálogo com o pai dela, numa coisa muito mais para cima, né? Foi a maneira como ela sentiu aquilo. E eu achei aquilo tão legal, sabe? Da pessoa ter outro prisma, tido, né? Outra percepção. Exato. Né? Quer dizer, com as mesmas palavras, que podia ser tão contundente para você, e para ela foi leve. Não tem nada absoluto, né? Não particularmente tem nada do que tange a letras, né? Falar em letras, o que apesar de eu ter lido para você, o que eu li para eles, o que eu senti quando li o teu livro para fazer a sinopse, o que é que o leitor do teu livro, ou dos teus livros, que você tem? 3. Todos eles poesia? Todos eles poesia. Pois é. E, naturalmente, em quanto tempo você escreveu esses 3? Do primeiro ao recente? Nossa, mas eu levei... Você falou que teve um que levou... 25 anos ou mais, porque eu comecei a escrever antes do meu filho nascer, ele vai fazer 24. Então você tem aí um lance de amadurecimento. Tem. Ou afloramento.
afloramento, ou acho que é afloramento, de sensibilidade. O que você acha que aconteceu? Você está mais sensível, mais madura, mais o quê? Ou menos o quê? Nesse lapso temporal aí que você mencionou. Eu acho que eu sinto estar mais precisa naquilo que eu quero dizer. Eu acho que eu comecei num processo que eu colocava, mas sobravam muitas palavras, que eu muitas vezes não sabia. Sobrava que estava demais. Sobrava, Estava eram demais. mais longos e eu achava que eu podia ter dito aquilo com muito menos palavras. Que esse é o grande desafio. É muito desafiador você pegar uma ideia e ir limando até que ela fique redonda. Exatamente. De novo. De novo. Até que ela fique assim, redonda. E normalmente eu esqueço métrica. Eu tive um editor que foi um editor importantíssimo, né? O meu primeiro editor, que foi o Masao Ono, né? Que era, né? Que foi uma pessoa. Conheço o Masao. Já esteve conosco. Ele esteve aqui? Masao. Então, doido de pedra, né? E um japonês falante, né? Falante. Ele começou assim, eu comecei lá e ele me botava para trabalhar, sabe? Ele falava comigo, agora você senta aí e trabalha. Enquanto ele tomava um uísque, eu ficava lá reescrevendo, sabe? Bastante. E ele falou comigo, olha, esqueça tudo que você aprendeu. Porque na época eu estava querendo fazer um mestrado em literatura. Ele falou, você está louca, esquece isso, vai escrever. Por que você não fez isso até agora? Dá asas à tua caneta, esquece, né? Leia só que tá bom. E, enfim, eu também não tinha tanto tempo para fazer, para me dedicar ao mestrado e tal, e fiz o que ele me disse. Então, realmente, quando eu vou escrever, o que eu tenho é interno, é aquilo que eu registrei dentro de mim, seja de gramática, e a sonoridade eu vou lendo para mim mesma e encontrando, mas esse P aqui não dá, porque este P está tirando toda a sonoridade do resto do poema e eu tenho que achar outra palavra que diga a mesma coisa e que não tenha a letra P. Você busca a perfeição. Mas você não acha que o amadurecimento tira um pouquinho daquele elan juvenil, digamos assim, justamente de escrever e depois... Eu acho que acontece isso porque eu acabo escrevendo fica menos, muito concreto, porque né? eu quero fazer tão bem feito, né? E a vida também fica mais complicada, a gente tem tantas coisas para fazer, então a hora que sobra para fazer esse trabalho, né? E é mesmo na hora que sobra, né? Porque no dia a dia você não consegue parar para fazer isso, eu consigo parar para anotar uma ideia, né? Então, este livro novo que eu estou escrevendo, que eu não sei como vai chamar, não tenho nem ideia de nada ainda, eu cheguei a 22 páginas catando coisas de cadernos, sabe? Eu achava, nossa, tinha isso aqui nesse caderno. Aí eu vou lá, eu vou dar uma ajeitada nisso aqui, porque isso aqui é bom, eu gostei dessa ideia. E fui juntando e trabalhando eles depois. E eu fiquei muito surpresa que eu já tinha 22. Falei, meu Deus do céu, eu escrevi 22 poemas, são anos assim para escrever. E a editora falar tenho 22 poemas, a editora limita você ao número de poemas, que aí dá páginas e tal? Não. E por que você se limitou então? Nossa, já tenho 22, como se fosse o cúmulo. Nossa, porque eu levo muito tempo, 22 páginas na minha mão demora muito para sair, né? O primeiro tinha 60 poemas e o Inconfidências eu acho que tem, não sei bem se tem 45, 50 eu acho. Então, quer dizer, é uma média de um livro pequeno. Eu acho que a poesia é muito forte e ela precisa realmente ser dada em doses homeopáticas, né? Porque a gente lê, sei lá, uma pessoa que senta e lê um livro dessa grossura de poesia de uma vez só, ou mesmo um fininho, de uma vez só, você perdeu. Você não vai entender. Porque ele tem que degustar, né? Tem que parar em cada palavra, tem que ouvir o som. Eu parto do princípio, que pode ser que seja errado, mas é o que eu faço. Eu acho que é muito mais fácil você podar os galhos do que criá-los. Então, o que eu falo sempre para os autores que estão começando principalmente, vai escrevendo. Vai escrevendo, sem filtro, sem você ficar
cerceando. Dê asas à imaginação e ou à pena. Vai escrevendo. Achou que terminou? Agora é hora de começar a podar. Fica muito mais fácil. Exatamente. É porque tem um amigo que dizia que escrever é a arte de cortar palavras. E vai por aí. Concordo. E é duro cortar palavras de um poema teu, né? É duro porque ele já é pequeno, né? Exato. Já é pequeno. Mas é como num filme. Às vezes você vai assistir um filme e fala assim, gente, mas essa cena não precisava estar aqui, né? Porque não agrega nada para o filme tá ainda. Cheio disso, né? E tal. E, quer dizer, Por podia que ter essa sido cena cortado. tá aqui, né? Porque é duro cortar. Não é fácil cortar, né? Porque ela assim como é duro terminar um filme, né? Ou um conto, né? No caso do poema, não. Você termina, ele tem mais ou menos início, meio e fim. Mas eu ainda mexo muito, assim, eu levo um tempão até falar, não, esse aqui eu não ponho mais nada. Você virou, mexeu e acabou não me dizendo o que é que as pessoas vão encontrar no Helenas. E agora, Helenas não, no Inconfidências. Então, eu acho que que a pessoa que for ler vai encontrar poemas assim, são muito fortes, realmente, isso é uma coisa que eu ouço de quase todo mundo que lê, que assim, muitas pessoas me disseram isso, nossa, mas eu me senti assim, como se eu tivesse levado um soco. Tem algum de tua preferência? Não tem. Você gosta de todos? Não, eu não releio muito assim, sabe? De vez em quando eu ouço das pessoas. E eu tenho ouvido de novo por causa do sarau literário. Mas se você me perguntar qual está na página o quê, eu não sei. Não, isso também seria sacanagem perguntar isso, mas que muitas vezes o autor tem aquele que mais cala profundamente. Esse aqui, sabe, é o meu filho, minha filha e tal, não sei o quê. É quase uma sacanagem perguntar uma coisa dessas, porque naturalmente os 40 e tantos que estão lá são seus e você deve gostar de todos. Mas sempre tem um que você está presente nele. Você está mais inteira lá, está mais de corpo e alma. Existe um, dois, que seja. Eu acho que tem um... Tem um que eu escrevi para minha sobrinha, quer dizer, que dificilmente se poderia perceber o que foi que me levou a escrever aquele poema, né? Ela mora nos Estados Unidos, mas ela nasceu no Brasil, nasceu na Bahia e foi pequenininha para os Estados Unidos, né? E eu fiquei imaginando, ela viria ao Brasil pela primeira vez depois de muitos anos, né? E ia à Bahia e ia a São Paulo, e vindo de uma cidade perto de Nova York, sabe? Nossa. E eu fiquei tentando avaliar o sentimento de uma pessoa com lugares tão diferentes, exatamente, como chegar à Bahia, né, com as praias, com aquilo tudo tão bonito e tal, mas também com um milhão de problemas que ela jamais viveria nos Estados Unidos, claro. E aí ver em São Paulo e ver toda essa pujança e toda essa pobreza, dessa desigualdade horrível que a gente tem no Brasil e que parece que as pessoas passam por isso sem uma consciência disso, notar, achando que é normal. Uma banalidade. Né? Então, eu imaginei o choque dela e fiquei trabalhando esse poema um tempão, sabe? Qual é? Boa pergunta. Eu sei o que ele está aqui, porque ele está aqui neste livro, que tem que pôr os óculos, porque eu não enxergo nem de longe nem de perto, sabe? Infelizmente. Quer dizer, você não está me vendo, eu sou um borrão para você. Eu tava vendo uma coisa azul e uma verde atrás, mas eu não sabia qual era você e qual era a parede. Sorte sua, assim. Olha, é incrível que só falta eu não achar aqui. Esse poema chama-se Santa Cruz. Então veja bem como é que eu consegui chegar, provavelmente. Eu não sei como isso bateu na minha sobrinha, eu mandei para ela é atriz, e ela disse para mim que vai fazer uma leitura dele para a gente colocar no sarau. Legal. Mas eu não tenho a menor ideia de como é que ela sentiu ou o que foi que ela... Sabe, o que bateu. Ele chama-se Santa Cruz e é para Yamê. Entre arranha-céus e a fome, entre aviões e a fome, registrado tenho meu nome. De onde venho, para onde vou, o que eu sou aviões, sou arranha-céus, eu sou a fome. Meu Deus. No words. De fato, é isso mesmo. Você captou o que ela deveria estar sentindo.
Eu achei desse impacto aí, seria isso. Menina, poetisa das boas. Chegou o tempo. Ai, que pena. Tava tão bom esse bate-papo aqui. Mas que não seja o último, né? Que não seja o último. Tomara que seja eu consiga terminar o próximo livro em menos do que 5, 6 anos, e aí eu posso voltar. Posso voltar aqui para falar. Estaremos aqui, bengalinha. De bengalinha, tudo bem. Eu também venho de bengalinha, mas a gente vem. Muito obrigado mesmo, de todo o coração, e agradeço ao Warner por ter cedido você esse tempo todo aqui. Tá ok? Tá Muitas bom. felicidades, muito obrigada. As portas estão abertas. Tá? Ah, eu voltarei. Sempre. Eu voltarei. Okay? Tá bom. Com ou sem o Paulo Gustavo? Com ou sem o Paulo Gustavo Fujão. Que ele não apareça. Mesmo porque esse estúdio é pequeno. É pequeno para nós três. Pessoal, muito obrigado. Essa simpatia, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, mas vai voltar um outro tempo. Muito obrigado para vocês, pela audiência, pela paciência. Até já. Tchau, tchau.